Senhor presidente em exercício, senhores deputados e deputadas. Primeiramente, me reportando à fala do deputado Wanderson sobre a malária na Serra, lá próximo de Lumiar e pegando Petrópolis, Teresópolis. Isso aí é um motivo de grande preocupação, porque uma vez que temos a presença do agente causador e temos a presença do agente transmissor, automaticamente mostra que a população se tornou vulnerável à transformação dessa condição de endemia, quer dizer, daqueles poucos casos que ficam numa região, para uma situação de epidemia na qual o número de casos aumenta de uma maneira rápida, caracterizando o surto epidêmico. Então, as autoridades de saúde do Estado do Rio devem exercer uma ação efetiva para não corrermos o risco de acontecer o que vem acontecendo com a dengue no Estado do Rio de Janeiro. Isso é um alerta importante e de uma gravidade muito grande, considerando que a malária é uma doença com elevado índice de mortalidade. No entanto, o que me trouxe aqui a essa tribuna é um outro assunto. O que tem caracterizado a administração estadual, na minha maneira de ver, é uma falta de transparência no trato da coisa pública. E, principalmente, de atitudes intempestivas que ou se quer chamar atenção na imprensa ou demonstra uma enorme falta de conhecimento desses temas que são trazidos. Cito a brilhante ideia lançada por ocasião da problemática da falta de água, de se trazer uma usina de dessalinização para o Estado do Rio de Janeiro. Falando em técnicos de Israel, falando em técnicos da Espanha, que passou por uma crise semelhante, esquecendo uma situação. Nós aqui no Brasil, o governo federal, tem estimulado através de bolsas a formação dos nossos técnicos, inclusive no exterior. E na hora de enfrentarmos as nossas crises, nós lembramos primeiro de trazer o técnico da Espanha, o técnico de Israel, esquecendo todo o investimento que fizemos nos nossos pesquisadores, esquecendo que nós temos aqui uma enorme quantidade de pesquisadores, de técnicos com expertise nas mais diversas áreas, inclusive nessa questão da água, em que somos reconhecidos como grandes autoridades no assunto. E aí, para fazer graça, nós tiramos da cartola o coelhinho mágico, vamos fazer uma usina de dessalinização e trazer lá de Israel os técnicos que vão opinar a respeito disso. Nós temos que pensar que as soluções existem para tudo, a engenharia tem solução para tudo, mas nós somos um país que tem as suas finanças extremamente comprometidas.
Nós não podemos buscar soluções imensamente caras, soluções que vão onerar ainda mais os cofres públicos desse país, quando nós temos, como falei, técnicos, pesquisadores muito superiores em muitas áreas a esses que se pretende trazer aqui e, com certeza, trazer com soluções que estão muito acima dos nossos objetivos financeiros. Uma outra situação, e essa que foi o verdadeiro motivo de estar aqui, foi a minha ida ontem ao INEA, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no qual estava sendo discutido a barragem do rio Gupiaçu, de Cachoeira de Macacu, e essa barragem teria o objetivo de trazer água para o Comperj, para Niterói e para Itaboraí. E que o governador do estado anunciou na imprensa que já estava indo a Brasília para conseguir a liberação do recurso dessa barragem de 250 milhões, sem valorizar aqueles que estão lá, como se você fizesse uma represa e isso não afetasse ninguém. E estavam lá, um grupo de agricultores de Cachoeira de Macacu, que se posicionaram contra essa barragem. E esse posicionamento contra foi exatamente porque as suas terras, onde tiram o sustento de suas famílias, e nós não estamos falando de uma ou duas famílias, não. Nós estamos falando de 3.000 pessoas. Essas pessoas tiram o seu sustento exatamente dessa área que seria inundada por essa represa. E foi interessante, porque numa reunião anterior do Conselho, antes, que eu não participei, o relato é que tinha dado até polícia, e alguns dos manifestantes tinham sido detidos em função do protesto que estavam fazendo contra essa barragem. E dessa vez, com a presença do professor Décio Tubes, que é o presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, e da senhora Eliane Barbosa, que é diretora de Gestão de Águas do INEA, ou da Secretaria de Meio Ambiente, ficou claro uma vontade maior de se discutir esse assunto. Já vou terminar, presidente. E aquela ideia do governador do estado já se antecipando aos técnicos e dizendo que já estava em busca dos recursos, já ia a Brasília para liberar os recursos para essa represa, numa explanação do professor Adacto Ottoni, lá no Conselho, coordenador do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da UERJ, que demonstrou para o mesmo problema de fornecimento de água para a região de Niterói e de São Gonçalo, três outras soluções, três outros desvios, três outras pequenas barragens, que vão dar um resultado muito maior do que o governador quer, a um preço muito menor. Foram palavras dele. Em vez de uma mega barragem, pequenas represas em torno do rio Gupiaçu poderiam resolver a escassez de água do estado e gerar menos impactos ambientais.
São obras mais baratas e mais sustentáveis que não vão gerar problemas socioambientais de tão grande monta. Então, senhores deputados, isso aí ainda vou voltar a falar sobre o assunto, porque ainda tem uma situação interessante própria do rio Gupiaçu, que à medida que ele vai se afastando na nascente, diferentemente de outros rios, pela porosidade do terreno, a vazão do rio vai diminuindo. Isso foi comprovado e foi a fala do professor da UERJ. A vazão do rio vai diminuindo. Então, nós temos, além de tudo, o risco de construirmos uma represa que não vai encher. Construirmos uma represa que não vai encher. Por quê? Porque a água arrisca infiltrar no solo. Então, todas essas situações, o elevado custo da obra, a proposta de pesquisadores e professores altamente credenciados para fazerem e fizeram propostas alternativas. O custo ambiental enorme. E a inundação de uma área que é uma grande produtora de hortifruti grangeiros do estado do Rio de Janeiro, nos faz pensar que esse projeto, que é dado como fava contada pelo senhor governador do estado, precisa ser reavaliado sobre o risco de estarmos causando não só um imenso dano ambiental, mas principalmente um dano social irreparável, que vai fazer com que aquelas pessoas venham aumentar aqui as periferias e aumentar a chance de pobreza das nossas cidades. Enquanto o mundo todo fala, e mantém, já vou terminar, enquanto todo mundo fala, o mundo todo fala em dar condições do trabalhador permanecer na zona rural, nós aqui estamos criando uma situação que vai fazer exatamente o contrário. Vamos empobrecer mais Niterói, São Gonçalo e as outras cidades. Obrigado.